Se você acha que a aproximação entre o Brasil e o Partido Comunista Chinês é algo recente, pense de novo. O que se revela ao olhar com atenção a linha do tempo das relações entre a esquerda brasileira e o regime chinês é um enredo complexo, cheio de idas e vindas, articulações estratégicas e interesses silenciosos que foram moldando, aos poucos, o cenário político e econômico do nosso país. Mas o que realmente está por trás dessa relação? Quem são os protagonistas e quais foram os momentos-chave que definiram o rumo dessa aproximação? E mais, por que, mesmo diante de críticas abertas à ditadura chinesa, certos setores da política brasileira insistem em estreitar laços com Pequim? Vamos voltar no tempo e prepare-se, porque os detalhes dessa história vão te surpreender. Tudo começou em 1988. Naquela época, pouco se falava em China na política brasileira. Mas um nome aparece na pesquisa realizada em 11 de novembro de 2021. Cis Canuto, representante do PFL e sobrinho de um futuro ministro do governo Bolsonaro. Foi ele quem deu os primeiros passos oficiais rumo a Pequim, participando de uma viagem à China que marcaria simbolicamente o início da aproximação entre os dois países. Você já parou para pensar por que um político brasileiro do norte do país estaria tão interessado em criar laços com a China comunista no final dos anos 80? A resposta pode estar na velha máxima da política: onde há poder, há oportunidade. Mesmo que a movimentação tenha parecido inofensiva à época, ela indicava que as portas estavam se entreabrindo. Nos anos 90, o Partido dos Trabalhadores se posicionava de forma crítica à repressão chinesa, especialmente após o massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989. Lula chegou a comparar a violência do governo chinês à invasão militar da Companhia Siderúrgica Nacional no Brasil. Mas o tempo, como sabemos, muda tudo. Em 2001, Lula, José Dirceu e outros líderes do PT embarcaram em uma viagem oficial à China. O que parecia um gesto diplomático acabou sendo o estupim de uma reaproximação estratégica. O tom mudou. A crítica deu lugar ao respeito. O discurso passou a destacar a independência chinesa frente aos Estados Unidos e a exaltar a resposta chinesa à globalização como exemplo. Por quê? Porque naquele mesmo ano, a China entrava para a Organização Mundial do Comércio, se consolidando como uma superpotência em ascensão, e isso atraiu a atenção de países emergentes como o Brasil. A política externa brasileira começava a ser redesenhada, agora com olhos voltados para o Oriente. Em 2010, Lula fez um discurso emblemático. Diante do então presidente da China, Hu Jintao, ele declara: temos a obrigação de lutar por uma nova ordem internacional, e mais, estamos unindo esforços em defesa de uma governança global. Governança global? Nova ordem internacional? Essa declaração, feita em tom solene, escancarava algo que muitos brasileiros ainda não compreendiam. O Brasil estava se posicionando não só como parceiro comercial da China, mas como aliado político e ideológico em um projeto de rearranjo da geopolítica global. E aqui vale uma pausa para refletir. O que significa uma nova ordem internacional liderada pela China? E por que Lula, líder de um país democrático, fazia eco a esse tipo de proposta diante de um regime autoritário? Na mesma década, os laços se estreitaram ainda mais. Em 2010, a State Grid Corporation assumiu o controle de empresas brasileiras de energia. Em 2005, o então governador do Mato Grosso assinava protocolos de cooperação com a província de Henan. E em 2008, até Gilberto Gil reconhecia a presença sutil da cultura chinesa no Brasil. Esse avanço econômico não parou. Planos de investimento anunciados pela China ultrapassaram os 11 bilhões de dólares. A influência crescia. E o Brasil? Aplaudia, assinava, recebia. Mas poucos ousavam fazer perguntas incômodas. Como um país que se diz defensor da democracia aceita, sem ressalvas, essa submissão econômica a um regime totalitário? Por que tantos acordos firmados com a China escaparam do crivo crítico que geralmente recaía sobre os Estados Unidos ou países europeus? Avançamos para 2017. O PDT e o Partido Comunista Chinês se reúnem no Rio de Janeiro. O tema? A crise política e econômica do Brasil e a importância da candidatura de Ciro Gomes. É isso mesmo. Um partido brasileiro se reúne com o regime chinês para discutir a política interna do Brasil. Será que isso soa normal para você? A pergunta que fica é: qual o interesse do Partido Comunista da China nas eleições brasileiras? Não seria essa uma interferência velada e aceita com naturalidade de uma potência estrangeira em assuntos soberanos? Com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, o tom mudou radicalmente. A China emite um duro alerta ao novo presidente: se o Brasil seguir o alinhamento com os Estados Unidos e romper acordos com Pequim, quem sofrerá será a economia brasileira. É uma ameaça? Pressão? Previsão?
O fato é que Bolsonaro reagiu. Rejeitou os caminhos de seus antecessores e tentou, dentro de suas possibilidades, fechar as portas para a China. Recebeu Tucker Carlson no Brasil para criticar abertamente o Partido Comunista Chinês. E aí entrou em cena um personagem icônico, Olavo de Carvalho. Foi como se o filósofo tivesse descido dos céus com o martelo da verdade, detonando a tentativa de aproximação entre o PSL e Pequim, depois que parlamentares da base governista foram até a China e voltaram constrangidos. A viagem foi oficialmente rotulada como uma missão de inteligência, mas a percepção pública era outra, submissão disfarçada. Por trás dessa movimentação, estavam figuras como Michel Temer e setores das Forças Armadas. Quando Bolsonaro se recusou a ceder, os militares e especialmente o grupo que orbitava em torno de Temer tentaram manter a ponte com os chineses viva. Mas aí veio a ruptura. E ferraram com o Bolsonaro. As portas se fecharam. A China, contrariada, começou a se afastar. E o Brasil entrou em uma nova fase de isolamento vista por muitos como uma postura de soberania, por outros, como imprudência diplomática. O que essa timeline nos mostra não é apenas uma sequência de eventos, mas um padrão de comportamento político e ideológico. Uma série de decisões e omissões que revelam o quanto a relação Brasil-China é mais profunda e mais perigosa do que se imagina. Porque não se trata apenas de acordos comerciais, mas de alianças estratégicas com implicações para a soberania nacional, para a liberdade econômica e até para o modelo de sociedade que desejamos construir. Agora, a pergunta que fica para você é: você sabia de tudo isso? Por que será que essas informações não circulam na mídia tradicional com a mesma intensidade com que circulam pautas ideológicas supérfluas? E qual o verdadeiro preço que estamos pagando por essa relação com o regime mais autoritário e vigilante do planeta? Se essas perguntas te incomodam, ótimo. Porque só quando nos incomodamos, começamos a despertar.